campanha do Benfica segue agitada. De Noronha Lopes fez um striptease financeiro a 11 dias do ato eleitoral. Ainda os resquícios do Porto Benfica, a queixa do Benfica contra a Lavarela avança só na próxima semana. Ioannidis quer agarrar o lugar no 11 do Sporting. O avançado grego pode ser titular na Taça de Portugal frente ao Passos de Ferreira. Portugal joga hoje com a Hungria. Roberto Martínez rejeita as críticas à equipa depois da exibição frente à República da Irlanda. Muito boa tarde e bem-vindos ao Jogo Aberto com o Luís Aguilar, o Marco Caneiro, o Pedro Henriques e o Francisco Guimarães. Começamos pelas eleições do Benfica, depois das notícias que davam conta de dívidas de empresas que possui e de ter sido acusado de querer ir ganhar dinheiro para o Benfica. João Noronha Lopes veio a público mostrar as declarações de rendimentos. Foi na CMTV que o candidato à presidência do Benfica revelou os rendimentos de 2017 a 2023, revelou que a campanha é financiada por ele próprio e que acumulou riqueza na ordem dos 23 milhões de euros. Francisco, estamos aqui perante... Havia necessidade disto? Havia necessidade de uma resposta clara e contundente. Cabal, sim. Noronha Lopes decidiu que esta era a resposta clara. A meu ver, há aqui esta resposta peca por tardia, na minha opinião, porque penso que foram demasiados dias em que Noronha Lopes, mesmo que tenha tentado, não conseguiu, deixou passar esta ideia que, a meu ver, factualmente é errada, de que ele não é um bom gestor. Ou seja, há uma tentativa clara, por parte de outras candidaturas, nomeadamente a candidatura de Rui Costa, de descredibilizar o adversário. E a tentativa de descredibilizar o adversário, se calhar na grande bandeira de Noronha Lopes, que é a sua capacidade de gestão, o seu passado enquanto gestor, etc. E nessa tentativa de descredibilizar, passaram demasiados dias e essa imagem, penso que se calhar teve alguma adesão em alguns, não só órgãos de comunicação social, mas em alguns adeptos e, portanto, a resposta, a meu ver, teria de ter sido mais urgente, mas não tendo acontecido dessa maneira, acaba por ter alguma força esta resposta, esta demonstração de transparência, e acho que era totalmente necessária e era importante que Noronha Lopes mostrasse esta força, mesmo para os adeptos, como resposta para os benfiquistas, não podia reagir de mansinho, digamos assim. Luís. Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Noronha Lopes reagiu logo. No dia em que sai a reportagem da CNN, sim, ele quer ir a estúdio. A reação é que não foi boa. Falhou do ponto de vista de comunicação e adensou mais ainda toda a onda de suspeição em relação às suas empresas, ao seu passado como gestor, e agora então sentiu necessidade, porque percebeu que isso estava a custar-lhe votos, atenção, percebeu claramente que isso estava a custar-lhe votos, até mesmo daqueles que eram apoiantes seus ou que estavam mais inclinados para votar nele, e sentiu realmente que tinha de dar o tipo de resposta. Vamos ver, jamais há aqui margem para criticar alguém que decide ir a uma televisão e destapa por completo os seus rendimentos desde 2017 até 2023. É um exercício de transparência, é levar a campanha também para estes sítios, digamos que nós neste momento estamos a falar aqui do passado empresarial dos candidatos e no meio disto pouca gente sabe o que é que um dos candidatos pensa a nível de projeto financeiro e desportivo para o Benfica, porque o espaço mediático tem sido ocupado por outros assuntos. Agora, já que Noronha Lopes entrou nesta onda de transparência, atenção, isto serve para Noronha Lopes como serve para todos os outros candidatos. Ele diz que a campanha é financiada por ele, grande parte, e por alguns amigos. Aqui também era importante dizer já agora que amigos são esses, porque nós ficamos a saber que quem são os amigos da empresa Vira Francos, e ele diz os nomes deles, podia aproveitar para dizer isto. Mas isto serve para Noronha Lopes, serve para todos os outros, de onde é que vem o financiamento das campanhas. E porquê é que isto é importante? Saber-se de onde é que vem o financiamento das campanhas. Para perceber que tipo de compromissos estão ou não estabelecidos e com quem é que estão estabelecidos e se isto vai ou não custar ao clube futuramente. Depois há outra parte aqui que eu também tenho alguma dificuldade em entender, porque Noronha Lopes diz que não precisa do salário e que não vai para o salário, e obviamente acreditamos que sim, pelos rendimentos que tem. E diz que vai só receber por uma questão de transparência. Vejamos, se é por uma questão de transparência e se não há necessidade, se este é o argumento, então o dinheiro pode ir para a Fundação Benfica, como fazem tantos outros candidatos.
Eu, sinceramente, acho que o Noronha Lopes tem direito a receber, não tem que estar a dizer que é por uma questão de transparência. Quer-se um líder profissional que trabalha a full time, que vai estar sempre dedicado ao Benfica. Tem que receber pelo que faz. E, portanto, os novos estatutos permitem isso. Os anteriores não permitiam, atenção. No Sporting já eram os estatutos que permitiam isso, Frederico Varandas recebe, no Benfica isso não permitia. Noronha Lopes, nas primeiras eleições a que vai, não tinha essa possibilidade, nem ele, nem nenhum dos candidatos. Agora, acho que teria sido uma resposta mais natural dizer, não, isto é trabalho, é um trabalho a full time, independentemente de eu ter ou não condições, tenho direito a receber. Esta ideia de que vai receber só por uma questão de transparência e vai receber, isto são palavras dele, porque há muitos que não têm estas condições financeiras e que se fossem para o Benfica teriam direito a receber, mas ele não vai receber para dar dinheiro a esses, vai receber para ele. Acho que aqui não bate a bota com a perdigota, mas é de louvar alguém que exibe os seus documentos, as suas declarações de rendimento num canal de televisão. Foi tardio esta exibição das declarações de IRS? Boa tarde a todos, boa tarde lá para casa também. Não sei se foi tardio, nós vamos olhar a cada dia que passa esta campanha. Ainda faltam alguns dias, 11 dias, veremos o que é que mais irá sair na comunicação em relação a estes candidatos. Obviamente, parece-me obviamente que é importante, mas eu acho que as pessoas, por vezes, e têm essa noção, gerir uma empresa, qualquer uma das empresas, obviamente, que geriu Noronha Lopes, não é gerir uma SAD. Uma SAD também é uma empresa. A ver se eu me consigo fazer explicar. Um clube e uma SAD como o Benfica, ou como os três grandes, não é gerir uma qualquer empresa. Temos aqui a vertente desportiva, por isso é que nós falamos muitas vezes nos projetos. E os projetos não são projetos com uma linha, por vezes, orientadora, que diz, em 4 anos vou fazer isto. Mas não, mas dentro de 8 meses, 1 ano, ano e meio, os resultados não correm bem, começam a cair peças. Não são nem hambúrgueres nem frangos. Não, primeiro começam a cair treinadores. Depois, quando assim existe muitas vezes essa pressão a nível da direção. E obviamente que aqui é tudo, eu acho que é importante, mas com todo o respeito, não tem que se levar para este caminho, porque quando olhamos para aqui para a declaração, obviamente que é uma transparência de Noronha Lopes, mas não faz qualquer sentido. O importante é percebermos o que é que querem fazer no futuro, não é o passado, senão estamos a olhar todos para o passado. Quem fez o quê e quem fez o quê nunca poderá ser alguém de presente ou de futuro. Não, isso não faz sentido. Tu podes ter um passado, seja bom ou mau, mas podes ter uma visão e podes muitas vezes também alterar a tua visão, o teu sentido de orientação até social, quando as coisas não correm bem, muitos têm passado e têm todo o direito de poder renovar-se e serem melhores pessoas no futuro. Pedro, eu sei que tu não gostas muito destes exibicionismos financeiros, porque cada pessoa tem direito à sua privacidade, mas chegámos a este ponto, é este o ponto em que estamos. Boa tarde. Sim, até porque aquilo que eu conheço do Noronha Lopes e da família, tenho-os como pessoas sérias, mas ele, se calhar para uma parte, infelizmente para ele e para a vida pessoal dele, vem para um mundo cheio de homens da lama. Podiam bem trabalhar nos caminhões do lixo em Lisboa. E, portanto, a pessoa que meteu aquilo a circular para minar enquanto gestor, que era sempre essa questão, e gerir a McDonald's não é propriamente gerir o boteco do Zezé. E, portanto, ele sentiu a necessidade de vir dizer, acho que poderia não ter feito, para meia dúzia de pessoas, se calhar vai servir, para os outros que são tapados, pode não ser suficiente, mas acredito que ele tenha feito isto num ato quase de desespero, de espera aí, eu estou metido no meio da lama, há aqui malta para quem vale tudo, e estará associado à campanha à partida do Rui Costa, porque é quem tem mais a perder nesse sentido. Não acredito que o Luís Filipe Vieira fosse usar este argumento, porque também tem telhados de vidro. E, portanto, nesse sentido, acho que ele fez bem, porque ele, de facto, aquilo que eu conheço e as pessoas que conheço, é que ele, de facto, é uma pessoa séria e um gestor. E hoje pode dizer assim, mas uma pessoa séria é uma coisa normal. Hoje não é assim tão vulgar. Mais a mais associado ao futebol. E, portanto, quem fez este tipo de campanha devia envergonhar-se daquilo que fez. E como não se envergonhou, nem puxou a colata atrás e mandou isto para o lixo. O Sérgio Conceição, há uns tempos, dizia, e eu também tinha dito isso num programa, que isto no futebol hoje em dia é lixo. Quanto mais lixo mandarem e confusão, melhor. E ruído. Porque há malta que vive na lama.
e as pessoas que não estão habituadas a viver na lama ficam assim um bocadinho incomodadas e podem não reagir da melhor forma. Acho que ele não tinha necessidade de o fazer, mas está feito, está feito. Ele não precisa de ter muito dinheiro, só precisa de ter projetos e depois se funciona ou não. Bom, é verdade que a bola está associada a isso. A bola, se entra, se não entra, isso faz diferença. Mas há coisas que quem tem uma boa equipa de gestão, e dou sempre o exemplo do Palmeiras, e portanto eu já falei aqui, eu não ganho nada com os livros do Abel, mas o livro do Abel explica bem, a entrevista que ele teve com o presidente do Palmeiras, o que é que ele disse, e era um gestor também, pelo menos achou competente, e que a competência dele era escolher pessoas que, na opinião dele, eram as melhores que ele conseguia contratar em todas as áreas. Não correu mal no Palmeiras, não sei se vai correr bem no Benfica ou não, sequer se o Noronha Lopes vai ganhar, mas é percebermos que isto, afinal, eu achava que era o funcionário Marques só e o pequeno Saraiva, mas afinal temos mais, só que estão mais escondidos. E estamos então a 11 dias das eleições do Benfica. Rui Costa considera que é o alvo a bater. Visita à casa do clube em Algueirão, em Martins. Rui Costa foi questionado sobre se a campanha está a ser suja, ao que respondeu que, para se ver o que se diz sobre ele próprio, e que, por ser presidente, é mesmo o alvo a bater. O candidato pediu uma campanha digna. Noronha Lopes falou de campanha suja de algum dos candidatos, sendo que essas críticas são endereçadas a si. A mim? Faço a pergunta a si mesmo, na campanha suja, quem é que tem falado de quem? Para já sou o alvo a bater porque sou o presidente do Benfica. Mas a verdade é que ouve-se muito falar do Rui Costa isto, o Rui Costa aquilo, o Rui Costa aquilo outro, e não vem o Rui Costa a falar das outras pessoas dessa maneira. Portanto, pergunta quem é que está a fazer a campanha suja. Há uma coisa que eu tenho dito sempre e vou cumprir. Sou presidente do Benfica, para além de candidato, sou presidente do Benfica. E o Benfica merece que este ato eleitoral decorra com a dignidade que o clube merece. E é isso que eu vou tentar manter. Rui, houve uma que diz que há alguém a fazer esse trabalho sujo. Sim ou não? Há alguém a fazer esse trabalho sujo? Vejam aquilo que dizem sobre mim, aquilo que se tem dito sobre mim. Vejam o tema até da Rússia agora, que caiu nesta fase também. Vejam todos os temas que têm saído e quantas vezes me ouviram dizer que foi A, B, C ou D que plantou o que quer que seja. Portanto, não me vem entrar nesses argumentos. A minha candidatura como a minha pessoa e como sempre tive no Benfica, como sempre tive na vida, é pela seriedade, pela honestidade e pelo amor ao Benfica. Não por outras coisas que... Não sou eu que tenho estado a falar dos outros, mas se os outros têm estado a falar de mim. Portanto, acho completamente absurdo estar-se a falar de uma coisa destas, quando todos os dias, há um mês a esta parte, a única coisa que se ouve dos outros programas eleitorais é o Rui Costa isto e o Rui Costa aquilo. Rui Costa a defender-se. Marco, faz sentido esta intervenção do Rui Costa, que ele sim, sendo que é o alvo a bater? Sim, à partida será, eu acho que é uma expressão, mas é obviamente como é ele ele é o presidente, não é ele? É o presidente. Ele é que é o presidente, não é ele que não está, não é um dos candidatos, mas enquanto presidente, obviamente, ele já lá está. Seguramente que é assim, as eleições funcionam dessa forma, existem os candidatos, as campanhas, o tentar chegar a esse cargo, e é, curiosamente, ele que é o presidente. Claro que é um alvo a bater nesse sentido, no sentido que os outros candidatos querem fazer essa campanha para poderem chegar a presidente do Benfica. Agora, nós já falámos aqui várias vezes desta campanha, vamos continuar a falar. Era importante se falar mais, obviamente eu entendo que, e há pouco falávamos da questão de passado, seja de gestor, seja do passado até pelo clube, a questão de Luís Filipe Vieira, era importante, neste caso, nós, e socialmente até os adeptos e os sócios, perceberem o que é o futuro. Claro. Qual é o futuro? Qual é a linha orientadora que tem um dos maiores clubes em Portugal, que tem a maior capacidade financeira de investir em Portugal, que tem o maior número de sócios e, obviamente, socialmente tem uma importância muito grande em Portugal? Isso é que era importante. Eu acho que fazer uma campanha nesse sentido, obviamente que as pessoas conseguem ser mais instruídas em relação a isso e perceberem. Depois, bem sabemos nós, que estamos aqui todos os dias, que se a bola não entra, há um problema. E esse problema tem que ser sustentado com uma campanha e com um projeto. Só assim é que se consegue alicerçar em grandes clubes. Não é em cima do joelho, não é reação a situações adversas que acontecem no momento. Não, as coisas têm que ser planeadas. Nós estamos a falar de 4 anos, nós estamos a falar
4 anos é muito tempo. Nós estamos a falar de um Benfica que tem tudo aquilo que é o Seixal, tudo aquilo que é o seu ADN. Eu acho que isso está a ficar tudo à margem desta campanha, até para mal do futebol português. Para mal do futebol português. Tem ficado para segundo plano, Para mas segundo plano. todos os candidatos têm falado, em diferentes momentos, de futuro, do que é o seu projeto desportivo, deixa-me só dizer, mas do que é o seu projeto financeiro. A questão financeira em Portugal... O problema não está neles, está em quem destaca. Nós temos que ser, obviamente, pragmáticos em relação a isto. Os clubes têm dinheiro, contratam, mas a grande solução em Portugal vai passar novamente pelo ADN dos grandes clubes, e também o Sporting Clube Braga, que está a fazer um grande trabalho, na formação. A formação é que vai poder alavancar os orçamentos e a questão financeira dos clubes com a capacidade que têm para poder trazer novos jogadores, não só ao clube e à Seleção Nacional, para poder ter vendas importantes. Mas todos têm falado nisso. Uma coisa parece certa, só ouvimos as declarações de Rui Costa nas últimas entrevistas, ele não tem sido ele, pelo menos, a atacar diretamente outras pessoas. Bem, antes de ir a essa parte, só pegando aqui no que o Marcos está a dizer, há que também aqui ter alguma justiça para com aquilo que os candidatos têm feito. Todos eles, Rui Costa, Vieira, Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Maier, Cristóvão Carvalho, têm destapado algumas das suas ideias para o futuro do clube, tanto para a parte desportiva como para a parte financeira. Têm falado naquilo que, a entender deles e das suas equipas, é a melhor visão para novas receitas, para gerar novas receitas, além das óbvias e mais importantes, que são a transferência de jogadores e os direitos televisivos. Um clube como o Benfica, tu és presidente de um clube como o Benfica, tu tens sempre investidores. Não é questão financeira, porque o clube e a instituição é muito grande. Vai haver sempre investidores a quererem investir no Benfica. E todos têm tocado nisso. Mas eles têm falado nisso. Pode não ser, se calhar, nos momentos de maior mediatismo, e atenção, eu tenho ouvido as entrevistas todas, não só as televisivas, como as que são dadas à rádio, como as que são dadas aos jornais. Naturalmente que há registros em que se calhar é mais fácil poderem estar a falar de futuro, e há outros registros que andam mais à volta da atualidade, e a televisão tem um registro mais à volta da atualidade, mas todos aqui e ali têm falado nisso. Agora, é evidente depois que aquilo que salta são estas trocas de acusações. Tu perguntavas-me sobre o Rui Costa. Verdade, nas entrevistas que o Rui Costa tem dado, e aí na relação entrevistas de Rui Costa, entrevistas de Luís Filipe Vieira, Rui Costa não respondeu uma vez a Vieira. Já foi chamado, não para de atacar, já foi chamado de tudo até antes de Vieira ser candidato, e já depois de ser candidato. Eu creio que foi aqui nesta mesa, na semana passada, que Luís Filipe Vieira disse que Rui Costa era um ignorante por ter referido que a situação do clube, ou o clube que apanhou, não era fácil até do ponto de vista financeiro. E acho que há sempre melhores argumentos para tu poderes contrariar alguém do que estar a lançar logo que é um ignorante, que é isto, que é aquilo. Da parte de Noronha Lopes, também não me parece que o Rui Costa... Houve uma troca de palavras no início, quando Noronha Lopes disse que se Rui Costa não estava preparado para ser presidente naquele momento, o Benfica não era para estagiários, e isto eu sei, disse-o em 2 momentos, disse-o quando o Rui Costa teve essa intervenção e disse-o depois ao meu podcast, a mim, isso está gravado para quem quiser ir ver, e houve uma reação de Rui Costa nessa altura. De lá para cá não parece que tenham existido muitas trocas de palavras deles a dar entrevistas. Depois o que fazem as máquinas e as campanhas de comunicação de um e do outro, claro, isso já poderá ser outra história. Pedro, estamos aqui então a 11 dias, começa a endurecer, começa a ficar mais musculado isto? Sim, é normal que vai ficar mais, que se vão tentar destapar mais alguns buracos, para ver o que é que vem lá desses buracos negros. Eu ouvi o Luís Filipe Vieira aqui a falar sobre a questão do estádio, acho que era importante aprofundar isso, com a ideia de que é um estádio maior, mas vai demolir aquele e fazer outro. Onde é que vai ser? Onde é que vai ser? Se é ali, quando não... mas o dinheiro aparece. Mas costuma ser assim. Não chega a falar em 200 milhões assim para o ar. Mas o Benfica é muito grande, sim, o Sporting é muito grande, o Futebol Porto é muito grande, existem sempre... É muito grande, mas o passivo está a aumentar e o Benfica financeiramente não é um clube saudável. Mas socialmente o futebol aí, os clubes grandes têm uma... Nós já vimos aqui vários casos, infelizmente em Portugal, falências de bancos. Eu
posso estar errado, mas não vai haver nenhum dos clubes grandes a falir em Portugal. Mas achas que é suficiente para um candidato dizer... Então, os candidatos não falam do projeto financeiro que têm para o clube? Achas que... Não, mas acho que a ideia era essa. Era a questão do estádio. Eu queria perceber melhor o que é isso de fazer um eu sei que têm estádio. falado, mas é preciso aprofundar um bocadinho mais. Aliás, Luís Filipe Vieira, sobre esta história do estádio claro. que o Pedro está a referir, Não é suficiente, claro. deu agora uma entrevista a um podcast ontem em que destapou um bocadinho o véu e eu espero que ele também destape mais brevemente sobre a sua ideia para o estádio, que passará por outro terreno. Eu pensei que era tipo fazer mais... Não sei se é possível fazer, porque eu acho que também é demasiado. Num novo sítio, à semelhança do que fez o Atlético de Madrid com o Wanda Metropolitano. Se bem que, pronto, ainda não tenha dito onde. Isto porquê? Mas depois é aqui que entramos, se calhar, numa contradição. Ou seja, primeiro, Luís Filipe Vieira fala na necessidade de aumentar este estádio. Ao mesmo tempo fala na necessidade de, em 5 a 7 anos, isto pegando nesta última entrevista, o Benfica ter que pensar num novo projeto de estádio. Ora, se tu vais aumentar este estádio, isso é atirar dinheiro à rua, se tu daqui a 5 ou 7 anos, a ideia será retirá-lo de lá. Parece-me que aí, nesse aspecto, ainda vão estudando possibilidades. E sobre essa questão, é natural que vão aparecendo mais nomes, isso é que eu acho que é importante, quem são as pessoas que vão trabalhar no Benfica. Algumas podem não estar demasiado, nesta altura, ainda disponíveis, eu não sei se estão ou não, mas é importante pararem com esta questão de estarem sempre a enterrar-se uns aos outros e tentarem fazer coisas mais positivas. Eu sei que isto é fácil falar e é difícil fazer, mas não vale tudo. Não vale tudo num jogo, não vale tudo para ganhar campeonatos e não vale tudo para disputar eleições. Sobre a questão do Rui Costa, não é o Rui Costa que está a ser atacado no sentido... Ele é o presidente, é o cargo, ele é que ocupa o cargo, é normal... Todos que seja sobre o nível, sobre o nível da conversa, sobre o nível da conversa do Luís Filipe Vieira. Já se sabe que é assim, é a forma de comunicar. Francisco. Eu só gostava de dizer uma coisa relativamente a esta questão das campanhas dignas. Em relação a isso, é normal que as campanhas na política, no futebol, percorram 2 caminhos paralelos. O caminho da apresentação dos projetos e o caminho do ataque aos outros candidatos. Acho isso normalíssimo. Não acho que seja preciso também estar a tentar tornar o terreno super romântico como se fosse possível numa campanha eleitoral, ainda por cima uma campanha equilibrada, competitiva, agressiva, fundamental para a história de um clube, como se fosse possível, nestas circunstâncias, mais concorrida de sempre, estar a falar em unicórnios, em coisas muito bonitas escritas em romances, com os candidatos todos a ir à Euro Disney percorrer... de mão dada enquanto descem uma montanha russa a falar sobre os projetos do clube. Enfim, é normal que haja ataque, ainda bem que é ataques e ataques. Ainda bem que existe e é saudável. O problema é quando os ataques são desonestos, como aconteceu neste caso concreto com Noronha Lopes. Mas, e aí também é importante. Estas campanhas são assim. Certo, mas lá está. Mas não deixam de ser desonestas. São desonestas. Mas se é desonesto, é desonesto. Sim, mas por isso é que estamos a dizer... Há barreiras que têm sido ultrapassadas. E aqui é importante perceber que há barreiras que não podem ser ultrapassadas, como está a dizer o Luís e bem, e é preciso também perceber qual é o critério editorial das estações televisivas que permitem que notícias destas escalem a uma dimensão tal quando basta ter, mas isso não existe. Quando basta ter a noção básica de gestão para perceber que aquilo era um não assunto. Isso sim é grave. O critério é um jogador que deixou de ser contratado. Pois. Há uns anos. Muito bem, vamos avançar ainda aos resquícios do Porto-Benfica. A queixa do Benfica contra a Lambarella avança só na próxima semana. A queixa vai avançar na próxima reunião do Conselho de Disciplina, uma vez que o pedido não foi apresentado em tempo útil na reunião desta semana. O Benfica pede castigo para uma cotovelada nas costelas de Pavlidis. As águias têm a convicção que o jogador venha a ser castigado. Achas que isto vai dar alguma coisa? Não, isto é uma resposta à queixa do Porto em relação ao movimento de Pavlidis, à cotovelada. Aliás, eu creio que isto já foi assumido. Acho que o próprio Rui Costa terá dito não gosta deste caminho, mas já que os outros fazem, também vai fazer. E este aqui é muito o problema do futebol português. Ou seja, ninguém gosta deste caminho. Mas vai. E atenção, e nós falámos disto na semana passada, que mostra bem a contradição que é o futebol português. Porque enquanto está a acontecer numa semana uma gala para unir o futebol português, para mostrar o melhor que o futebol português tem, 1 ou 2 dias antes de um summit que será dos melhores do mundo em matéria de discussão, tens
protagonistas do futebol português a aproveitar o espaço mediático dessas mesmas galas para o ataque das arbitragens, para o ataque das queixinhas. É nisto que nós estamos. Se há um que vai avançar e não tendo isto grande fundamento futebolístico, o outro vai reagir, porque se vale para ti, também vale para mim. Eu espero que estas queixas, tanto de um lado como do outro, caiam em saco roto, até porque senão, caso contrário, temos aqui a alteração total do que é o futebol em Portugal, o jogo em si, falando concretamente, porque nós não estamos aqui a falar de lances que sejam passíveis de castigos, como os clubes querem implementar. Pedro? Continuamos não vai a mesma, dar em nada. não sei se é importante especificar qual é a costela, se fez fratura, se não fez fratura. Acho que não paramos, esta história não gosta, não aprecia. Eu não sei se é a mesma coisa, se é um bocadinho diferente. Isto não faz sentido nenhum, nós continuamos com as caixinhas. Fui eu, não foi ele, quem é que começou? Foi eu, foi ele. E nós andamos nisto e acho que os clubes grandes em Portugal acabam por não conseguir ser. Eu já disse, para ser grande não é só ter títulos, ter palmarés e ter muitos adeptos. É preciso ter um comportamento exemplar. Não é sempre, que o futebol não dá, mas também não precisa de ser tão mau. E deviam estar preocupados, os 3 presidentes dos clubes grandes, em porque é que Portugal é neste momento a liga com mais faltas por jogo. Se em cada falta nós temos 25,5, somos os piores, é verdade que há outros próximos de nós, mas com o mal dos outros podemos nós bem. Mas depois o problema que vem na perda de tempo é mais do que a questão da história dos pontapés de baliza, que as claques aproveitam para dizer o nome do guarda-redes e da mãe durante a execução do pontapé de baliza. É nas faltas, na reposição das bolas que se perde mais tempo. Se tu perderes 30 segundos, e estes 25 faltas eu acho que é simpático para nós, se tu perderes 30 segundos, que perdes muitas vezes bastante mais, porque tem a ver com o jogador ficar no chão, levantar-se, mesmo quando não é assistido, barreiras, enfim, discussões, afastar jogadores, não vais pôr 1 minuto. Se fosse 1 minuto era meia hora, para 30 faltas. Portanto, se for a 30 segundos, tu vê o que é que nós estamos a fazer nos nossos jogos. Portanto, em vez de estarem preocupados com as coisas que são importantes, e os clubes grandes queixam-se disso quando não ganham, ou quando não estão aflitos no jogo e têm que fazer eles esse papelão, isso é que era importante. Como é que nós vamos fazer, e até a propósito da discussão dos direitos, como é que eles vão fazer para pelo menos tentarem ganhar próximo do que ganhavam? Porque as pessoas depois não conseguem estar a ver um jogo de futebol, porque aquilo é tão maçudo, é tão aborrecido, o jogo está sempre parado. E eu acho que se deviam focar nas coisas que são importantes e se deixarem destas criancices. Isto não é nada. E olhando para este tipo de lance, Francisco, a partir disto são lances corriqueiros de futebol. São lances corriqueiros. Se isto resultasse em alguma coisa concreta, seria o abrir um precedente gravíssimo para o futebol português. E, portanto, nós não podemos levar isto a sério. Isto são os dirigentes e os seus órgãos de comunicação a falar para os adeptos, a tentar agradar alguma parte dos adeptos. Depois de um jogo que correu às duas equipas... nem bem nem mal. O jogo correu, pode-se dizer que correu mal, mas os 2 treinadores estavam contentes e, portanto, era um jogo sem história. E abrir este precedente não faria sentido nenhum. É preciso perceber que esta queixa insere-se num contexto de uma queixa anterior apresentada pelo Porto, que também não é para levar a sério. É uma tentativa de disfarçar um primeiro empate, uma má exibição, um jogo em que as coisas não correram bem, dos 2 lados. Portanto, agora há de chegar a queixa do Porto, o resultado, e depois há de chegar a esta também, que entrou mais tarde, não é, Marco? Vai entrar. Que ainda vai entrar. E depois aqui estaremos nós para comentar novamente este tipo de situações. É uma reação à Ou seja, ação, ao mesmo tempo não vão... Depois irá haver uma reação à reação desse clube. E assim sucessivamente. E a reação à decisão, vamos lá ver. E à decisão, e depois as decisões, depois aquilo que nós temos que, obviamente, tentar batalhar para que não aconteça é que estas situações, a serem verdade, e obviamente os clubes têm o direito, é que elas sejam céleres, sejam rápidas, não estamos aqui à espera Vou parafrasear o 3, Francisco, 4, 5 meses. Claro, isso é que seria importante, haver um comitê, obviamente, comitê de urgência, que isto é necessário ser resolvido. Está decidido. Está decidido. Mas todas são urgentes. Aqui o problema é este, é que os clubes fazem isto também, de lance de nada, e entopem
porque obviamente estas não são as únicas queixas que lá estão. Entopem, com lances de nada vão entupir outras situações que lá estão, que se calhar essas sim são passíveis da aplicação de algum castigo, têm alguma gravidade. Eu já disse aqui. Agora, eu não sei, por exemplo, para isto, se vai ser necessário ouvir testemunhas, porque há muita esta ideia. Há um lance e tem que se ouvir testemunhas. É que, pois acho que é assim, eu não sou especialista. Vai ouvir testemunhas sobre o quê? Ele tem direito à defesa. Depois a testemunha também tem direito a não sei o quê. Isto é um lance, está filmado, de todos os ângulos e mais alguns. Quem vai decidir, ok, isto é grave ou não é grave? Eu não tenho que ir ouvir 20 pessoas para me dizerem se aquilo que eu estou a ver é bom ou mau. Uma coisa são outras situações que se passam nos túneis, que nós não vemos, que envolvem uma série de pessoas, e aí tens de ouvir as testemunhas todas, e demora, e quando os castigos são aplicados a um jogador, ele já nem está neste campeonato, já foi transferido, já tivemos episódios desses, não é? Outra coisa, são situações destas. Agora, acredito, sendo muitas, e atenção, é verdade, a justiça não é célere, mas os clubes também dão um contributo grande para isto, claro. Sabem que isto não é nada, mas vão apresentar uma queixa que entopa ainda mais e que torna ainda mais lento um processo que já decide as suas deficiências. Muito bem, vamos avançar. Portugal pode garantir hoje o apuramento frente à Hungria, em Alvalade. A seleção pode apurar-se já hoje para o Mundial 2026. Gonçalo Inácio foi dispensado por lesão e, por isso, Renato Veiga deve ser titular ao lado de Ruben Dias. Vamos até à cidade do futebol. João Manuel Farinha, muito boa tarde. Hoje espera-se uma exibição, se calhar, mais animada da seleção. Boa tarde. Mais animada, que é como quem diz, com mais golos. Para muitos soube a pouco a vitória por 1-0 frente à República da Irlanda, com um golo nos minutos finais. No entanto, Roberto Martínez não se mostra muito preocupado com isso. Lembra que Portugal joga muito e bem, no entender do selecionador nacional, e que tem uma das melhores médias de golos do mundo em nível de seleções, com quase 3 golos marcados por jogo. Ainda assim, o principal objetivo hoje é ganhar, não importa por quantos golos, porque Portugal, se vencer a Hungria e se a Arménia não vencer a República da Irlanda em Dublin, Portugal resolve já a questão do apuramento para o Campeonato do Mundo do próximo ano, nos Estados Unidos, no México e no Canadá, garantindo o passaporte e tendo ainda mais 2 jogos de apuramento para fazer. Se Portugal conseguir garantir já esse apuramento, pode gerir como quiser esses 2 jogos, com Martínez, por exemplo, a testar outras soluções, se assim entender. Para hoje não conta nem com Rafael Leão, nem com Gonçalo Inácio. Está, por isso, obrigado a mexer no 11, porque Inácio foi titular frente à República da Irlanda e já tem à disposição João Félix, que falhou o último encontro por lesão. Assim sendo, a SIC aposta num 11 com Diogo Costa na baliza, depois Nelson Semedo na lateral direita, isto porque entrou bem a partir do minuto 60 para o lugar de Diogo Dalot, será uma novidade no 11. Depois, como centrais, Ruben Dias e Renato Veiga, que deverá ocupar o lugar de Gonçalo Inácio, e Nuno Mendes como lateral esquerdo. No meio-campo, Ruben Neves, Vitinha e Bruno Fernandes. Na frente de ataque, Pedro Neto, Bernardo Silva e ainda Cristiano Ronaldo. Sendo que é ainda muito possível que Trincão tenha o voto de confiança de Martínez para jogar de início, porque foi dele a assistência para o golo decisivo de Ruben Neves frente à República da Irlanda. Pode entrar para o lugar ou de Bernardo ou de Pedro Neto. No entanto, são 2 jogadores em quem Martínez tem uma enorme confiança e, por isso, são também apostas para este 11 provável da SIC. Hoje, aqui na cidade do futebol, um ambiente muito tranquilo, não houve treino por parte da equipa nacional. Geralmente, em dia de jogo, a equipa está a poupar energias para a partida, faz apenas um passeio de descompressão longe dos olhares dos jornalistas. Adeptos por aqui também nesta altura não há, estiveram ao longo da manhã adeptos estrangeiros que passaram por aqui, búlgaros, suíços, até chineses, com camisolas de Ronaldo, mas não conseguiram nenhum autógrafo nem ver os jogadores e por isso já foram embora. A equipa deverá sair daqui por volta das 5h30, entre as 5h30 e as 6 da tarde, rumo a Alvalade, onde às 19h45 tem esse jogo que pode ser decisivo e em que pode garantir o apuramento para o Mundial. Essa expectativa de apuramento para o Mundial, Roberto Martínez rejeita as críticas à equipa depois da exibição frente à República da Irlanda, diz que Portugal é das melhores seleções do mundo. A nossa meia de golos de uma das maiores das seleções do mundo, não da Europa, do mundo. Estamos a falar de uma equipa que marca quase 3 golos por jogo. A equipa ataca bem, quando há um bloco baixo. É só
quando consegues marcar o primeiro golo, porque muda todo o jogo. Temos uma seleção que joga futebol muito e bem. Temos jogadores com um compromisso incrível. Vamos a desfrutar isso. Aqui, a falar daquilo que se ganhar 5-0 é porque o adversário é fraco e não ganhar 5-0 é porque nós jogamos bem, é um discurso que não é certo. A defesa do grupo de Roberto Martínez faz sentido, Pedro? Esta defesa do grupo perante a exibição que foi frente à República da Irlanda? Acho que não precisa, mas faz parte do papel do treinador, até porque ele tem razão. Mas isso é o normal no futebol. Os adeptos não querem saber da parte racional. Os adeptos e outras pessoas, depende da forma como... Mas é verdade, quando se ganha 5-0 é porque os outros são muito fracos. Os outros são marrecos e coxos e não conseguem, têm 3 pés esquerdos. Quando ganhas aflito, nem contra estes conseguimos ganhar. Mas na verdade, e isto vem um bocadinho daquela história, 2 coisas que eu ouvia, e não eram só adeptos, até pessoas que falavam sobre futebol, quando diziam, não, tem que jogar mais rápido. Eu quero ver como é que tu jogas rápido com 22 jogadores num espaço de 50 metros. Só se passares por cima deles. Isto na consola é fácil. E outra questão era, e Portugal às vezes tinha alguns jogos em que eu ouvia muita gente, até se calhar especializada, dizer nós não podemos perder a bola. Bom, mas isso é o que toda a gente quer. Tens que me explicar como é que tu não vais perder a bola se tu não tens linha de passe e o adversário é pressionante. Qual é a solução? Porque isso dizer que não podemos perder a bola, acho que se pode dar melhor numa criança, olha, no jogo de futebol, ele vai dizer, tens que ter a bola, que te ouvi tantas vezes. Sobre isto é difícil, eu fiz o jogo, este último jogo, Portugal no Algarve, acho que foi no Algarve, em que a Irlanda até teve a ganhar porque fez um gol de bola parada, e foi um sofrimento até um pouco maior do que este, porque estávamos a perder. E esta Irlanda não ganha ninguém, mas é uma equipa, para as características que nós temos, é difícil, porque eles defendem com uma linha de 5, depois metem 4 mais 1, portanto são 2 linhas de 5, mais o guarda-redes. Eles defendem com 11. Sim, às tantas... não podes fazer cruzamentos. Ok, então não fazes nada, não podes fazer cruzamentos, também não podes rematar fora da área, vais entrar com a bola dentro da baliza. Portugal estava sempre a lateralizar o jogo. Sim, até criámos algumas oportunidades e não é por uma questão de tu teres muitos pontas de lança. Aí é que eu estranhei, outra vez, já tinha falado nisto, a não aposta constante no Gonçalo Ramos. Eu já disse que pode ser em simultâneo. O Gonçalo Ramos entrar aos 85 minutos, para mim, não tem explicação. Mas não é porque tens mais 2 pontas de lança. É porque tu teres 2 pontas de lança, fixas 2 centrais. Portanto, eles vão. Eu não tenho nenhuma dúvida, se tu tiveres o Ronaldo e o Ramos, os 2 centrais vão agarrar, cada um agarra um. E se eles abrirem. Se não vai abrir espaço atrás, vai abrir no meio campo. Vai abrir espaço. Vai faltar alguém. E o gol do Ruben não caiu do céu. Claro. Caiu porque houve um movimento anormal do médio, um movimento de ruptura, e como havia 2 referências de marcação. Eles só têm 11, podiam ter 12 ou 13. Mas não encontra explicação para essa... Para a falta de aposta no Gonçalo Ramos? Lógica, não. Eu não posso acreditar que seja para proteger o Cristiano. Agora, não é só o Cristiano, é o Cristiano, o Bernardo, o Bruno Fernandes. Também não fazia já tanto sentido, há tanto tempo em campo, mas isso os treinadores, e o Jorge Jesus diz que nós às vezes dizemos que os treinadores são teimosos e teimosos somos nós, porque eles é que os conhecem. Mas aqui eu não concordo que ele faça a defesa e tem razão. Não é nada fácil jogar contra este tipo de equipas, como a Irlanda, porque eles são organizados, são fortes fisicamente, e tu não marcas cedo, e nós falhámos golos, não falhámos muito, mas falhámos. Eles falharam, mas eu também sou um deles, mesmo quando não ganhamos. Agora, a questão desta escolha, não sei se já lhe perguntaram, qual é o problema que o Gonçalo Ramos tem de, se nem a jogar em casa, tu não consegues marcar um golo, tu não consegues meter um jogador que tem uma taxa de golo por minuto, já teve, não sei se contém, minutos jogados mais elevada até que o Cristiano, em termos de minutos versus golos marcados. É um jogador que tem golo. Até podia não marcar golo. E não estou a dizer que foi por ele que Portugal marcou golo. Mas é importante. E ele, o Mister, não está, no meu ponto de vista, a criar condições para quando o Ronaldo chegar aos 1000 golos, não sei se isso é uma preocupação dele, se calhar não é, nós temos que ter mais alguém a seguir. A não ser que queira jogar até aos 50. Francisco, e estamos aqui perante uma situação em que, não querendo Roberto Martínez jogar de início com 2 pontas de lança, há sempre um sacrificado. Não, tem que haver sacrificados e isso parece que faz com que Roberto Martínez... Mas há um inquestionável, que é Ronaldo, não é? É que não há só Ronaldo que é inquestionável. Cristiano Ronaldo é o rei dos inquestionáveis. Eu já falei várias vezes sobre isso. É completamente absurda a gestão de Cristiano Ronaldo nesta seleção. E eu estou de acordo com o Pedro. É difícil jogar contra estas equipas. É difícil. Não há caminhos. O jogo fica muitas vezes muito empancado. Sofre travões constantes. Certo.
Mas Roberto Martínez não pode estar constantemente a insultar as alternativas que Portugal tem à disposição. E está diretamente a insultar essas alternativas ao não apostar neles, não é num jogo, é de forma recorrente. E daqui a bocado têm todos 30 anos. O Gonçalo Ramos, o Trincão, o Pedro Gonçalves, o Mateus Nunes. Portugal tem, até o Félix, Portugal tem à sua disposição... Está balazinado desta vez. Sim. Mas já aconteceu. Mas o Félix vou tirar desta equação. Portugal tem à sua disposição uma quantidade enorme de talento que resolve jogos. Portugal não é extraordinário do ponto de vista coletivo, mesmo que Roberto Martínez queira dizer o contrário, está constantemente a dizer que Portugal joga bem, Portugal não joga bem. Neste tipo de jogos, parece-me, e não é preciso ter um curso de gestão para isso acontecer, parece-me que há uma certa resignação por parte de alguns jogadores que têm um determinado estatuto e não parecem assim muito motivados para jogar este tipo de jogos. E Portugal estar a adiar um jogo que porventura poderia ser resolvido com a aposta em jogadores que, do ponto de vista individual, podem trazer esse acrescente, podem trazer essa motivação, podem dar mais qualquer coisa ao jogo, não me faz sentido nenhum. E, nesse aspecto, Roberto Martínez continua a estar entregue a uma gestão da seleção que assenta apenas num ponto, gestão de estatutos. E isso, a meu ver, é insuficiente para uma equipa desta qualidade. E vamos ver isso hoje de novo, com certeza. Talvez não. Vejamos, nenhuma destas partes ou destas versões aqui é mentira. Primeiro ponto, a Irlanda. O que a Irlanda fez, e vamos levar isto aqui para a parte do turismo, tu podes viajar com pensão completa, com meia pensão, com um pequeno almoço ou sem direito a nada. E a Irlanda levou isto mais longe. Além de não ter direito a nada, a nenhuma refeição, não tinha direito a sair do quarto. E ficou sempre no quarto. Agora, Francisco toca aqui no ponto, que é verdade, já sabíamos que isso ia ser assim. Não é a primeira vez que se joga contra adversários que fazem isto. Podemos levar isto para outro ponto. Se calhar não faz muito sentido estas fases de qualificação serem desta forma, têm de ser repensadas, mas são como são. Não foi nada mudado, as regras do jogo não foram mudadas a meio. E vemos que na entrada de certos jogadores na segunda parte, o caso de Nelson Semedo para o Dalot, o caso do Trincão, que até faz a assistência para o golo e que antes ganha o penalti, o próprio Rafael Leão, a seleção melhora bastante. E há jogadores que realmente parece que vão jogando por decreto, parece que vão jogando por estatuto. O caso de Ronaldo será aqui o mais evidente, que joga aos 90 sobre 90, mas não é aqui o único. Bernardo Silva não fez um grande jogo também. Eu acredito, aliás, que hoje uma das alterações possa ser a de Bernardo Silva. Acredito também que Nelson Semedo possa entrar no 11. Sinceramente, não acredito que o 11 vá ser exatamente o mesmo. Aliás, João Félix, por exemplo, não estava disponível fisicamente para o primeiro jogo, neste já estará. Portanto, do 11 podemos ter aqui 2, 3 alterações, sendo que a saída de Gonçalo Inácio é certa por causa da lesão. Agora, realmente Portugal continua aqui a não ter o antídoto. É verdade, foi melhor do que a Irlanda. Há muita dificuldade em jogar contra equipas assim. Certo que tem uma oportunidade na primeira parte que podia ter desbloqueado o jogo, o remate de Cristiano Ronaldo ao poste, com o Bernardo Silva a falhar a recarga, e a história podia ter sido diferente. Agora, além dessa oportunidade, criou mais alguma? Não criou mais nenhuma. Marco, até ao penalti. Rapidamente, vamos ver um 11 idêntico hoje, na tua opinião? Eu acho que não vai ser assim muito diferente, obviamente, que a lesão de Inácio, que o retirará deste 11, mas nós voltamos sempre ao mesmo. Nós não devemos ser os únicos, nós somos muitos milhões em Portugal e todos entendemos que Portugal tem um grande leque, tem uma grande geração e não consegue fazer o aproveitamento devido. A questão de Gonçalo Ramos ela é evidente, obviamente que Portugal, jogando em casa hoje, frente a uma Hungria, que vai ser um jogo, no meu entender, até difícil, mas Portugal tem que pegar no jogo, Portugal tem que ter a iniciativa do jogo e não precisa ter tantos homens no meio campo. Uma equipa grande, eu refiro já várias vezes, tem que jogar com 2 homens na frente, tem que jogar com 2 pontas de lança, tem que tentar, porque estas equipas vêm contra grandes equipas, grandes seleções como é Portugal, e vêm-se defender. Tem que haver aqui um desbloqueio tático, e esse desbloqueio tático tu tens que alterar a tua forma de jogar para abrir esse tal espaço, ou no meio campo, se tens 2 homens na frente, ou então uns médios que fazem essa incorporação e que desequilibram a tática das seleções contrárias. Mas a Hungria também vai querer jogar, não? Claro. Ter uma postura como a da Irlanda. Isso também ajuda ao jogo de Portugal. Vamos ver como vai se apresentar então hoje Portugal. Falamos agora de Ioannidis, que quer agarrar o lugar no 11 do Sporting, um avançado, nunca foi titular em provas nacionais.
O avançado grego pode ser titular na Taça de Portugal frente ao Passos de Ferreira. A Taça pode ser, então, a oportunidade para convencer Rui Borges. O único jogo a titular foi contra o Nápoles na Liga dos Campeões. O antigo jogador do Panathinaikos e da seleção grega, Giannis Gomaz, fez declarações muito elogiosas sobre Ioannidis. O antigo campeão europeu começou por falar de Gyökeres para dizer, e estou a citar, o sueco é dos melhores avançados do mundo da atualidade, mas penso que Fotis o irá substituir dignamente e tornar-se-á um slogan na boca dos adeptos do Sporting. Vai obrigar os adeptos a esquecerem Gyökeres rapidamente, tenho a certeza. Francisco, grande otimismo aqui de Gomaz. Sim, grande otimismo, mas de facto é importante olharmos para Ioannidis como uma... Nós vemos, eu acho que ainda não há uma amostra, já disse isto aqui várias vezes, não há uma amostra muito representativa da quebra de rendimento do Sporting. Mas essa amostra pode vir a aumentar. Eu não acredito muito, sinceramente, não acredito muito na qualidade de Rui Borges. Acho que o Sporting está a sobreviver agora, vai sobreviver nestes próximos tempos à custa da qualidade individual, à conta de uma base que está muito bem construída, à conta de um grupo muito unido. Mas pode vir a ser preciso mais um elemento que, do ponto de vista individual, consiga resolver alguns jogos, porque o Sporting não parece ter grande criatividade, ou pelo menos começam a surgir alguns sinais de quando é preciso mão de treinador, essa mão não aparece. E vamos lá ver se aposta em 2 avançados, mesmo que um deles parta a partir de um corredor lateral, se calhar é uma das soluções a apostar mais cedo ou mais tarde por Rui Borges, até porque o meio-campo não está a funcionar muito bem. E o Pedro Gonçalves pode ser um elemento a recuar e jogando mais atrás, saindo o parceiro do Yulman, mantendo-se o Yulman, o Pedro Gonçalves pode jogar um bocadinho mais nessa zona para se abrir a hipótese do Ioannidis ser titular. E, portanto, isso mais cedo ou mais tarde, se o Sporting continuar a revelar que não tem grande qualidade coletiva, como tem acontecido em alguns jogos recentes, essa pode ser uma solução. Os adeptos esquecerem-se rapidamente de Gyökeres. Conversa de compatriota. Isto é igual com todos. É do país deles, está a elogiá-lo e depois exageram, naturalmente. Isto é promoveres aquilo que é teu, só que depois de uma forma que não promove, acaba só por cair quase no lado anedótico. Gyökeres no Sporting nunca será esquecido. Um dos melhores jogadores da história do Sporting. Ponto. Final. E podemos ir buscar pontas de lança de outros momentos. Jardel foi absolutamente marcante. Ganha, aliás, uma bota de ouro também ao serviço do Sporting, a segunda da sua carreira. Agora, Gyökeres fez isso durante 2 épocas. Não fez apenas nenhuma. E está nesse lote, nesses 2, 3 pontas de lança dos melhores da história do Sporting. Sobre Ioannidis, aqui a conversa mesmo sai quem para ele entrar? Porque Luís Suárez não vai sair. E depois estar a alterar ali a situação para retirar um dos homens dos flancos também não me parece que passe por aí. Sinceramente, acho que o muitos jogos podia fazer aquilo que fez. Isso é outra história. Puxar o Pedro para médio. Do Suárez. Isso é outra história. Para médio, puxar para médio, como fez o Ruben Amorim algumas vezes, puxava o Pedro Gonçalves mais para médio. Chegou a jogar assim com o Arder e com o Gyökeres, sim. O Ioannidis é um bocadinho mais evoluído. Noutro tipo de sistema. Não me parece que na guerra, na luta com o Luís Suárez, ele vá conseguir. Já jogou assim com o Moreirense. Não acho que a solução parta por tirar o Suárez. Por tirar o Suárez? Não, acho que não. Eu estava a dizer o contrário. E se o Suárez fizer de Arder? Não? Pode fazer, mas aí também tirar alguma posição em que está... Porque ele é mais... Aí é mexer numa peça que está a render bem e que está muito bem e retirá-lo de um lugar onde tem dado muito à equipa. E atenção, Luís Suárez é até ver a grande contratação do Sporting nesta temporada para estar a abrir espaço para o Ioannidis, podendo aqui enfraquecer 2 posições. Acho neste momento difícil para o Ioannidis entrar na equipa titular do Sporting, jogará para a Taça, com certeza, pela rotatividade, jogou em Nápoles por essa mesma rotatividade. Acho que o Ioannidis vai ter, para já, de viver com isto, de ir jogando nas sobras de Suárez. Marco, pela amostra, achas que estas palavras de Gomaz podem ter algum sentido no futuro? Por aquilo que já viste. Assim, no futuro, sim. Nós nunca sabemos. Obviamente, o Sporting contrata Ioannidis passado uma temporada dessa primeira abordagem. É alguém que me parece extremamente interessante, até para jogar com 2 homens na frente, com Luís Suárez e com Ioannidis. Obviamente que isso tem que ver com o sistema tático do próprio Rui Borges e da equipa de Sporting,
que neste momento talvez não se coloque, até porque a dificuldade tem sido alguma e não sei se não passará por voltar novamente a um sistema de 5 homens, para dar também aqui outra capacidade e outra condição mental. No passado isso foi-lhe pedido à equipa, e se assim for, obviamente, Ioannidis... Eu estou-me a rir porque os comentários sobre o Sporting, quase muitos comentadores agora apontam para a linha de 5. Não, foi-lhe pedido. Isto é verdade. Na época passada, foi-lhe pedido pelos jogadores voltarem um sistema que estava mais confortável. Mas o Sporting tem essa capacidade. Tu podes, obviamente, entrar com uma linha de 5, podes defender com 5 e atacar com 4. O Sporting faz isso. O seu ala direito, claro, fecha a quinta defesa. Não és tanque, não é uns 5 homens tanque, mas aquilo é que nós estávamos habituados a ver um Sporting formatado nesse sentido. E a questão de Ioannidis com Soares cria aqui mais dificuldades para poder colocar os dois. Então, e se for assim? Yulman, Pedro Gonçalves, Trincão, Soares, Ioannidis, ainda sobra um lugar para o Kenda. Aí é mais fácil. Mas será que joga só com um? Joga só com o Yulman? Até pode não ser início, mas imagina, na segunda parte, lança isto. Então, mas isso é a vida do mas um 4-4-2 entrar na segunda parte, não é titular. Mas um 4 melhor do que não jogar. Mas um 4-4-2 Sporting com 4 homens no meio é sempre Morita e Yulman. Sim. Ou Yulman pode ser o Pedro Gonçalves. Mas Morita neste momento só pode jogar com o meio campo do Sporting não está a funcionar. Eu acho que isso abre a possibilidade do Pedro Gonçalves jogar ali. E abre-se essa possibilidade e por isso abre-se também a hipótese do Ioannidis. Não está a funcionar porque o Morita não consegue ter continuidade por causa das lesões. Porque no momento em que tenha continuidade, resolve um problema. Já lá estava. Mas fisicamente... Vamos ver se ele consegue fazer aqui 3 ou 4 jogos consecutivos. Não está a conseguir. Já na época passada estava assim. Agora, estar aqui a abrir espaço só... Atenção, dá para jogar assim em muitos jogos em Portugal. A maior parte. Dá, a maior parte dá. Quase todos. Ou mas o Sporting também. Todos. O Sporting também, sem jogar assim, tem ganho os outros jogos. O problema do Sporting não tem sido os jogos contra os que lutam para não descer. Tem sido quando joga contra equipas iguais a si. Aí é que não tem funcionado. Jogar assim contra equipas iguais a si, já não ganhando daquela forma, acho que é muito arriscado. Vamos avançar. Olhamos agora para a Suécia, que perdeu ontem em casa com o Kosovo por 1-0 e no final do jogo Vítor Gyökeres foi muito crítico. Disse o avançado do Arsenal, e estou a citar: não quisemos assim tanto ganhar o jogo, acho que isso foi evidente, deu para ver pela linguagem corporal, fica difícil contra qualquer adversário. Tivemos azar contra a Eslovénia, que ficou 2-2, e contra a Suíça, 2-0, mas nestes 2 jogos contra o Kosovo não merecemos nada. Claro que é um fiasco. A Suécia, diga-se, está então no último lugar do grupo B de qualificação para o Mundial, tem apenas 1 ponto em 4 jogos e Gyökeres nenhum golo apontado, aliás, em 14 jogos. Esta época, o antigo avançado do Sporting leva apenas 3 golos. Pedro, está a ser uma desilusão em grande este arranque 25-26. Este Gyökeres? Sim. Pois, se calhar o grego, o amigo do Ioannidis, tem alguma razão. Vai ser. Eu não vi o jogo da Suécia, mas se o Gyökeres se inclui dentro do grupo, ok. Não haver vontade, eu não acho que é falta de vontade. Pode haver ali falta de outra coisa qualquer, que é a mentalidade. Que se calhar a Suécia não tem, mas não tem há muito tempo. Não é de agora. Sobre azar, teve azar em 3 jogos, teve azar em 2 e no outro não quiseram. Então, se calhar estão errados na profissão. Essa história de ter azar não é azar, é outra coisa qualquer, é falta de mentalidade. Se calhar ela está na seleção errada, mas já com o Ibrahimovic também a Suécia não chegava às fases que eram importantes para decidir. Perde uma contra Portugal. Não, mas nas fases finais. Com ele. Ok, nas fases finais com ele. Tinha sempre azar. Não vai, que é essa que perde contra Portugal, que é uma essa foi linda, 2 vezes. Na Suécia, que faz um hat-trick, 3-2, com os 2 golos do Zlatan também. Foi ali o duelo de titãs, mas depois até conseguia ir. Mas já agora, pegando aqui nestas palavras do Gyökeres, isto faz-me lembrar as palavras de alguém que hoje está na ordem do dia. Eu recordo-me que a determinada altura no seu percurso na seleção, Luís Figo disse: não venho aqui para perder o meu prestígio. Isto antes da entrada de Luís Filipe Scolari e quando há ali alguma indecisão no novo treinador. É porque ele não queria o Manuel José? Não, o selecionador era Agostinho não, mas era porque eles boicotaram a entrada do Manuel José. E Gyökeres vem um bocado nesta linha. Não venho aqui para perder o meu prestígio, aquilo que já sou, aquilo que conquistei em matéria de clubes. Isto é daquelas declarações
que arrasa a equipa, quase o excluindo a ele. Vocês são o problema, vocês não querem ganhar. Não fica bem, obviamente, mas claro que pior é perder contra o Kosovo e ter estes maus resultados. Atenção, porque Gyökeres também não está numa seleção que seja ele e mais 10. Há bons jogadores na Suécia, há muitos bons jogadores, têm a obrigação de fazer melhores resultados. Francisco, há aqui uma grande desilusão. Eu estou a levar a coisa mais para o Gyökeres, porque é aquilo que os nossos telespectadores estão mais familiarizados, mas obviamente que estamos a falar aqui também da seleção sueca, mas houve aqui qualquer coisa, aconteceu aqui qualquer coisa que estamos a falar de realidades quase antagónicas. Sim, evidentemente que a Suécia podia fazer muito mais, apesar de não ser uma Suécia de outros tempos. E houve alturas em que, por exemplo, o Zlatan jogava, em que tinha companheiros de equipa também a jogar, muitos deles ao mais alto nível, e nesta fase a Suécia não tem essa dimensão. E por isso é que o Gyökeres está um bocadinho refém do facto de ser um jogador que provavelmente poderia carregar a equipa, ou parte, em alguns momentos, parte da equipa às costas. E isso não está a acontecer, e portanto é normal que exista alguma frustração num jogador em cujas expectativas estão, enfim... E ele também não é Zlatan. Estão colocadas a num patamar extraordinário. Não tem a equipa de Zlatan e também não é Zlatan. Esse é que é o problema. Mais uma razão para não ser a Suécia de outros tempos. Zlatan é absolutamente estratosférico, não é? Gyökeres não é isso, não lhe podem pedir isso. Claro. Marco, rapidamente. Sim, eu acho que é aqui até a questão do coletivo. Nós, por vezes, olhamos para aquilo que são as seleções e, obviamente, têm 2, 3 elementos de destaque, mas não conseguem atingir os seus objetivos. É muito coletivo, as individualidades, obviamente, que elas são importantes, mas não se joga sozinho, não podem jogar só 2 ou 3. É um 11, é um todo, e obviamente que aqui é um caso que acaba por ser muito natural, não há aqui grande explicação para isto. A seguir a uma curta pausa, falamos do apuramento de Cabo Verde para o Mundial 2026. Até já. Seja de novo bem-vindo. Cabo Verde conseguiu um apuramento histórico para o Mundial de 2026. A vitória na última jornada por 3-0 sobre o Eswatini carimbou o apuramento e empurrou os Camarões para o play-off. Um dia feliz para Bruno Varela, Giovanni Cabral, Bebé, entre tantos outros. Um feito, Pedro, absolutamente histórico. Espetacular, parabéns. Parabéns a Cabo Verde, aos jogadores de futebol cabo-verdianos. Vamos ter cachupa no Mundial, isso já por si é um momento histórico. Havia há muitos anos a questão de Angola, que até tinha muitos jogadores que jogavam em Portugal. E agora vamos ter Cabo Verde. Sinceramente não pensava na fase inicial que fosse possível, mas talento e capacidade não lhes falta. Claro que num campeonato do mundo as coisas vão ser difíceis, mas só estarem presentes já é um marco histórico. Parabéns outra vez para todos eles. E agora é sonhar, não é? E agora é sonhar. É um marco histórico que tem muitas histórias envolvidas pelo meio. Há uma que já foi contada 1000 vezes, mas que eu gostaria de recordar. O facto de o Pico, Roberto Lopes, um dos jogadores, ter sido selecionado via LinkedIn. Sim. É uma história de facto extraordinária. Rui Águas contou-a novamente, ainda por cima, porque ele não percebeu a mensagem que estava escrita em português, ele não consegue ler português, achava que era spam, só depois é que a traduziu. Enfim, é extraordinário que uma equipa destas esteja no Mundial, com muito mérito, e espero que agora abra o precedente para que Cabo Verde possa construir daqui um patamar futebolístico interessante. Marco. Eu acho que é importante a todos os níveis. Nós sabemos bem que Cabo Verde está a ficar no mapa, obviamente, daquilo que é o turismo mundial. Eu acho que o seu presidente deve ter ficado também, e a parte daquilo que é o turismo de Cabo Verde, extremamente satisfeitos, porque é uma janela que vão abrir enorme e é uma bandeira gigante, fruto daquilo que nós gostamos, que é o futebol, e obviamente o futebol tem destas coisas. Há uma evolução tremenda no futebol Cabo Verde. No último Mundial não falhou por muito também, mas acaba por ir. Tem muitos jogadores que não foram criados ou formados no futebol de Cabo Verde, nem sequer no futebol português, muitos jogadores dos Países Baixos, que dão muita força a esta seleção. E há aqui, obviamente, que o futebol é o futebol e aquilo que acontece dentro do campo, o que acontece dentro do campo não deve ser misturado, mas isto é visto pelo povo de Cabo Verde também como uma vitória política, de certa forma, porque este Mundial vai realizar-se nos Estados Unidos e tem existido uma perseguição de Trump aos imigrantes cabo-verdianos, e aqui acaba por ter que levar à força, com 20 e tal jogadores, mais o comitê oriundos de Cabo Verde. Vamos lá ver se não vão para o México e para o Canadá. Exato. Vamos ver também essa possibilidade.
mas pelo menos estarão neste Mundial os 3. Nem mais. Portanto, é uma vitória absolutamente histórica. E assim que fechamos, mas dou ainda mais uma informação, isto porque Luís Figo deixou uma mensagem enigmática nas redes sociais, disse, e estou a citar, em espanhol: sempre pensei que poderia ser um bom presidente, acho que chegou o momento. Fica agora aqui a questão, presidente de quê, propriamente, que vamos naturalmente acompanhar quando surgirem mais detalhes sobre esta mensagem de Luís Figo. Dar apenas conta de que em 2027 há eleições na UEFA. Alexander Ceferin é o atual presidente e não vai recandidatar-se. E a nível nacional, apesar de achar isto muito pouco provável, o Sporting também vai a eleições. Pode ser candidato às eleições do Benfica, ainda não está fechado. Se calhar vai ao teu podcast, Luís. Se calhar vai. Se for, vai, com certeza. E é com esta mensagem enigmática de Luís Figo que fechamos este Jogo Aberto. Boa tarde, até amanhã.